Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas práticas para você ensinar o seu cérebro a gostar de estudar. Mesmo que você não tenha costume de estudar, mesmo que você tenha dificuldade de concentração, mesmo que você tenha dificuldade de foco, eu quero passar essas dicas para você colocar em prática de imediato na sua vida e ensinar o seu cérebro a aprender qualquer novo assunto do zero. E o principal de tudo, além de aprender, é você ensinar o seu cérebro a conectar essa informação nova que você aprendeu com aquilo que você já sabe. E como você pode fazer isso de uma forma estruturada, simples de ser aplicada e didática também, para que você aplique isso com qualquer novo assunto que você queira estudar. Então, independente de qualquer dificuldade que você tenha, eu quero ensinar para você como você pode colocar essas dicas em prática e ensinar o seu cérebro a gostar de estudar, reprogramar sua mente para aprender qualquer novo assunto que você quiser. A primeira coisa de tudo é você ter uma organização mental. Eu quero explicar aqui para você, para não ficar tão intangível, como você coloca isso em prática de fato para organizar a sua mente. Primeira coisa de tudo que eu gosto muito de fazer é você listar 5 coisas que você mais quer aprender. Assuntos que você tem desejo de aprender mais, que você tem interesse de aperfeiçoar as suas habilidades naquele assunto. Então pode ser vendas, por exemplo. Então você vai listar 5 vendas, outra coisa pode ser desenvolvimento humano, outra coisa pode ser exercício físico, outra pode ser corrida de rua, enfim, você vai listar assuntos que você quer dominar nos próximos meses. Literalmente lista isso, esses assuntos, que você vai organizar melhor a sua mente. Por quê? Uma vez que você listou esses assuntos, você vai aprender sobre cada um deles. Então vamos supor que você vai lá no YouTube e aprender mais sobre corrida de rua. Técnicas de corrida que você vai aplicar para gastar menos energia, para ter um pace melhor, para ter um condicionamento físico melhor. Você vai pesquisar sobre esse assunto no YouTube, por exemplo. Uma vez que você pesquisou sobre isso, você vai ver que você vai aprender novos assuntos que se conectam com aquele. Ou seja, esses 5 assuntos que você vai listar para você aprender vão ter infinitos outros assuntos que vão se conectar com cada um deles. Um exemplo prático disso é você aprender mais, por exemplo, sobre musculação, exercício físico, corrida. Você aprendendo sobre esses assuntos vai fazer você se conectar com outro ponto que é fundamental para qualquer nova atividade física que você for praticar, que é nutrição e alimentação. Então, um assunto que você listou vai te conectar com outro ponto fundamental, que é alimentação e nutrição. Vai fazer você estudar esse novo assunto. Então, essa lista inicial de coisas para você aprender é basicamente uma forma de você organizar minimamente a sua mente para você entender mais sobre assuntos fundamentais para você. Então, é uma forma de te ajudar a começar. Listou 5? Beleza. Aprendeu mais sobre cada um deles? Vai te conectar com outros exercícios, com outros pontos, com outras atividades, com outros tópicos para você estudar. Então, quando você vai fazendo isso em escala, vamos supor que você listou esses 5, aprendeu um pouco sobre os 5. Conectou com outro assunto, igual o caso da alimentação. Você vai aprender mais sobre alimentação. Vamos supor que você listou lá sobre vendas, por exemplo. Você vai aprender sobre comunicação, verbal e não verbal. Isso vai te conectando com vários pontos. Você vai percebendo uma coisa que é fundamental. Quanto mais coisas você aprende, mais outras coisas você vai aprendendo ao longo do tempo. E você precisa de uma coisa para conectar tudo isso, que é o quê? Organização, colocar isso em algum lugar. Se você deixar tudo isso na sua cabeça, não vai adiantar absolutamente nada. Tem gente que prefere anotar manualmente, tem gente que prefere pegar o bloco de notas e anotar, tem gente que prefere usar o Trello, por exemplo, aplicativos de organização para fazer isso. Eu, particularmente, uso o Notion para isso. Você precisa tirar tudo aquilo de novo que você aprende e colocar isso em algum lugar, sistematizar, organizar isso de forma prática. Então, se você quiser, por exemplo, entender como que eu faço minha organização, na verdade, simplesmente copiar e colar, né? É só você clicar aqui no primeiro link da descrição para você organizar as suas ideias de uma forma prática, simples e rápida de ser feito. Você vai clicar lá no link, duplicar, copiar e colar. Basicamente, você vai ter todo o meu modelo de organização no seu computador ou celular. É só você clicar aqui para você ter acesso ao meu modelo completo. Caso você não queira, você pode simplesmente organizar essas ideias da melhor forma possível que funcione para você. O importante é você conectar cada um desses pontos, né? Você vai vendo que vai ficando tanta informação, tanta coisa nova e legal que você vai aprendendo, que você precisa tirar isso da sua cabeça. Senão você vai começar a esquecer as coisas. E aí começa literalmente a desorganização mental, que não é o que a gente quer. A gente quer organização. Então você precisa tirar isso da sua cabeça e tudo aquilo de novo que você vai aprender, você precisa registrar isso em algum lugar para você memorizar aquilo. Para você fazer o exercício prático de fixar aquilo de novo que você aprendeu. Então você precisa de um sistema de organização. Então, se você quiser ter acesso ao meu sistema pessoal de organização,
tá no primeiro link da descrição. Você clica lá, copia e cola. Se você quiser desenvolver um do zero, o mais importante é você ter acesso a esse sistema de organização no seu celular e no seu computador, de uma forma que seja acessível, rápido de acessar, prático, para você simplesmente clicar, aprender uma coisa nova, vai lá e registra isso. Tira um print da tela, coloca lá no seu sistema de organização. Você precisa sistematizar isso da melhor forma possível. O meu já está pronto, se você quiser um do zero, tenha atenção a esses detalhes. Que seja acessível no seu computador, no seu celular, que você consiga tirar um print da tela e colocar lá. Matriz, desenho, sistematização, mapa mental, tudo isso tem que ser acessível na ferramenta que você escolher, mas você precisa organizar as suas ideias. A primeira dica é você organizar a sua mente sobre tudo aquilo de novo que você já aprendeu e que você quer aprender. Não negligencie isso, você precisa de uma organização para você ser mais produtivo no seu dia a dia. A segunda coisa para você colocar em prática para ser uma pessoa cada vez mais inteligente é você buscar desenvolvimento pessoal. Se a gente fosse fazer um exercício prático aqui com você, pense quais são os podcasts que você consome no seu dia a dia. Quais são os vídeos que você assiste no YouTube no seu dia a dia? Quais livros você consome, se é que você lê livro? Quais artigos você consome, se é que você lê artigo? Quais informações, quais conteúdos você mais se conecta no dia a dia? Provavelmente o conjunto dessa obra, você vai juntando todas essas informações, vai basicamente ditar o resultado que você vai ter. Por quê? Porque você consumindo alguns conteúdos mostra que você respeita aquele tipo de conteúdo, que você se conecta com aquele tipo de conteúdo. Minha sugestão prática para você é você dar um limpa naquilo que você consome. Então você no seu Instagram, por exemplo, dá um limpa nas pessoas que você segue. Eu, por exemplo, no meu Instagram, se você for lá e ver agora, eu sigo 7 pessoas. Então, bem limpo, bem clean, eu só sigo aquilo que eu mais gosto de consumir, que mais se conecta comigo no que eu estou buscando no meu dia a dia. E eu dei um limpa nisso, não só nas pessoas que eu sigo, mas nos livros que eu consumo. Então, ao invés de ficar com aquela lista enorme de livro, faz uma lista menor daqueles que são fundamentais para aquilo que você está buscando. Além disso, podcasts, ao invés de ficar escutando aquele tanto de podcast recomendado do YouTube, que vai te conectando com outro corte, ao invés de fazer isso, selecione aquilo que mais faz sentido com você para aquilo que você está buscando. Algumas dicas de podcast que eu quero dar aqui para você que pode fazer muito sentido. Além dos brasileiros, sai de onde todo mundo está e busca lá fora. Tem muita coisa boa lá fora. Por mais que você não entenda, às vezes, a língua das pessoas, você coloca uma legenda, se for no YouTube, por exemplo. Você busca outras formas de aprender. Mas tem o Tim Ferriss Show, que é um dos mais famosos do mundo. Joe Rogan, que não precisa nem falar. Se você buscar as maiores entrevistas dessas pessoas, você vai ver o tanto de gente boa que já passou por lá e que você consegue aprender na prática com essas pessoas. Então tem podcast com Djokovic, LeBron James, tem Nadal, Federer, tem vários atletas que já passaram por esses podcasts que está simplesmente um clique de distância de você. É só você pesquisar no YouTube e assistir a entrevista, o podcast com essas pessoas, entender como que é a mentalidade desses caras. O que eles fazem? Então tem Serena Williams, tem Venus Williams, tem várias pessoas, várias celebridades que você consegue aprender de forma prática e rápida sobre aquilo que você mais quer aprimorar. Além disso, além de podcasts, tem livros também, a única coisa do Gary Keller, já fiz vídeo aqui no canal, como organizar a sua vida financeira, para você que quer entender um pouco mais sobre dinheiro, organização, finanças pessoais. Trabalhe 4 horas por semana, que é do Tim Ferriss, que é daquele podcast. Enfim, tem vários livros, vários conteúdos. O importante desse segundo tópico é você buscar o desenvolvimento pessoal. É você selecionar bem. A palavra aqui é filtro. Ao invés de você ficar seguindo várias pessoas que falam sobre o assunto X, siga algumas poucas. Quem sabe até uma pessoa só que fala sobre aquilo. Para você não ficar confuso, para você não ficar sem clareza, né? Com falta de clareza sobre aquilo que você quer estudar. Então escolha poucas pessoas, selecione o que você vai consumir, o podcast, o livro, enfim, escolha bem aquilo que você vai consumir e faça um filtro. Busque por desenvolvimento pessoal, mas busque com um filtro, para você não ficar confuso e para você não ficar com obesidade mental, com aquele tanto de informação que acaba mais te confundindo do que te ajudando. O terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui com você, se não for o mais importante, com certeza é uma das coisas mais importantes que você precisa levar para a sua vida, que é você criar repertório. Você precisa criar repertório para você. Ser curioso, ser curiosa e entender como que as coisas funcionam. Pelo menos perguntar como que as coisas funcionam. Eu falo muito isso com as pessoas mais próximas de mim, principalmente os amigos ali, que a gente acaba discutindo, que as pessoas hoje em dia elas não querem mais saber como que as coisas funcionam na prática. Às vezes nem sabe de fato o que de mais básico acontece no mundo. Vamos supor que você comprou um imóvel, quer comprar um imóvel. Como que a pessoa transfere o imóvel do nome dela para o seu nome? Como que é o processo de você comprar um imóvel na planta, por exemplo? Como que é o processo de você comprar um carro zero?
na concessionária, como que funciona isso, né? Qual a documentação que você precisa? O que é que você precisa fazer? É à vista, é a prazo? Como que funcionam os juros dessa operação? Como que funciona um consórcio, por exemplo, um precatório? Como que funcionam essas coisas que já estão acontecendo, que às vezes você nem sabe que existe? Então, basicamente, você criar repertório é você fazer as perguntas de como que as coisas funcionam. Outro assunto muito básico, tem gente que quer viajar para fora do Brasil, quer viajar para Disney, para os Estados Unidos. Não é simplesmente você comprar uma passagem e chegar lá. Você precisa do visto. Como você faz o visto? Onde você procura isso? Como você preenche a documentação? Para que você paga? Você precisa de alguém para fazer isso ou você consegue fazer por conta própria? Se eu quiser tirar o visto para minha família toda, o que eu preciso levar de documentação? Qual site que eu entro? Enfim, são coisas muito básicas que eu estou dando de exemplo aqui para você, mas que você precisa ir atrás para criar repertório. Quanto mais repertório você cria, mais chances de você criar novas coisas, mais chances de você fazer novas conexões e fazer mais dinheiro com isso, por exemplo, ou ajudar mais pessoas com isso. Enfim, quanto mais coisas você vai aprendendo no seu dia a dia, mais resultado você vai acabar tendo. Então não tem como você desconectar uma coisa da outra. Quanto mais coisas você aprende, mais conexões você vai fazer naturalmente. Mais criativo você vai ser, mais repertório você tem, mais você entende sobre o mundo e mais você vai colocar em prática aquilo de uma forma que seja benéfica para você. Poderia ficar falando vários outros assuntos aqui, eu peguei alguns bem básicos, bem simples para servir de exemplo, né? Mas tem várias pessoas que não entendem nem esse básico, né? Não tem a curiosidade de ir atrás nem do básico, não sabe como que o básico funciona. Então tem gente que fala, por exemplo, se eu ganhasse na Mega Sena, vamos supor, que é 100 milhões de reais, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, seria a pessoa mais realizada e pararia de trabalhar na hora. Mas não, às vezes a pessoa não tem a cabeça para isso. Como que uma pessoa que tem 100 milhões de patrimônio, como que ela investe o dinheiro dela? Onde ela investe? Ela abre uma offshore, por exemplo? Vale a pena abrir uma offshore? Qual que é a tributação dessa offshore? Ou não vale a pena? Como que essa pessoa investe para viver de renda desse patrimônio, por exemplo? Para proteger e multiplicar, para não perder tudo. Como que essa pessoa investe? Então são várias coisas que a gente pode ir falando. É um assunto bem interessante isso. Você vai tirando várias ramificações também. Mas entender o básico vai te ajudar a raramente ser passado para trás. Você entende como que as coisas funcionam. Então raramente uma pessoa vai vir e te enganar, por exemplo, no mais básico, né? Se você domina o básico, raramente alguém vai te passar a perna naquilo ali. Entender como que funcionam as coisas. Então, crie repertório, é uma dica prática que eu quero dar para você. É um assunto que eu poderia até fazer outros vídeos sobre isso. Mas a criação de repertório vai te ajudar, além de ser uma pessoa melhor, a não ser passado para trás. A entender como que o mundo funciona e, consequentemente, amadurecer, ser uma pessoa muito mais madura em relação a isso. Então, o importante desse vídeo aqui é você não sair dele sem aplicar o que eu passei aqui para você. Seja uma pessoa curiosa, desde lá da dica número 1, lixe aqueles assuntos que você mais quer aprender. Você mais precisa aprender, lista eles, você cria repertório em cima disso, enfim, você vai sendo uma pessoa cada vez melhor, ensinando o seu cérebro a aprender qualquer novo assunto e amadurecendo as suas ideias. Consequentemente, você vai ter muito mais novas ideias para criar riqueza, para ajudar a sua família a criar novos negócios, a ter uma visão mais crítica do mundo, enfim. Aplica lá desde a dica 1, a dica número 2 também para você buscar desenvolvimento pessoal, a dica número 3 para buscar repertório. Coloque em prática isso, não saia desse vídeo sem aplicar e depois volte aqui para me contar aqui nos comentários se funcionou para você, se isso te ajudou a ser uma pessoa melhor. Queria passar essas dicas rápidas e práticas para você. Saia desse vídeo aqui e aplique o quanto antes. Se você quiser ter acesso ao meu Notion completo também, tá aqui no primeiro link da descrição, que é basicamente meu sistema de organização. Eu vou deixar aqui um vídeo de como você pode reinventar a sua vida rapidamente, sem ideia mirabolante, sem mágica nenhuma, direto ao ponto, como eu gosto sempre de ser. Eu compartilho aqui alguns hábitos que eu faria caso eu estivesse começando do zero no desenvolvimento pessoal. Clica aqui e acessa, vai ser muito útil para você. Espero que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.